A avó revela o chocante segredo da família. Mãe abusava e pai filmava tudo para ganhar dinheiro. Ana nunca imaginou que voltar para a casa da avó seria tão intenso. A casa, envolta por um ar de mistério e nostalgia, estava repleta de fotos empoeiradas que pareciam sussurrar segredos antigos. Ao abrir a porta, o rangido das tábuas ecoou como um grito de alerta. O cheiro de café queimado, misturado com o aroma doce de bolachas feitas em dias passados, a envolveu. E por um momento, tudo parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão triste. A avó, sentado na poltrona velha, era uma sombra do que já fora. Seu olhar, perdido em algum lugar distante, buscava apertar a mão de Ana como se quisesse transmitir um aviso. Mas foi com a voz embargada e trêmula que começou a revelar verdades obscuras. Ana, há coisa sobre sua mãe que você precisa saber. Era uma introdução que já ameaçava a imagem que ela guardava da mãe. Uma mulher que partira muito cedo e que sempre foi um ideal para Ana. Ela não foi a santa que você sempre pensou, continuou a avó, e as palavras saíram como se fossem lâminas afiadas, cortando o ar pesado da sala. Tudo começou a girar ao redor de Ana. Suas memórias se esvaneciam, dando espaço a um novo e aterrorizante entendimento. A avó falava sobre um passado sombrio de abuso emocional e físico. Uma vida que Ana nunca imaginou que sua mãe tivesse. Ela sofria e seu pai, ele filmava tudo, completou a avó, o olhar intenso como brasas num fogareiro. Ana sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Seu pai, cineasta que adorava contar histórias, transformar a dor em dinheiro? Como isso era possível? Suas mãos tremiam enquanto a avó prosseguia, revelando a cruel manipulação que existira por trás das câmeras. Tudo que ela conhecia estava se desmoronando. A imagem que tinha da infância se esfacelava e cada fragmento a atingia como socos. No meio das revelações, Ana viu a pequena caixa empoeirada sobre a estante. Uma fita. Gravações, talvez? A adrenalina a impulsionou em direção a ela, mas antes que pudesse tocar, a avó a interrompeu. Cuidado. Meu amor, algumas verdades não são leves. Alguma coisa pode se romper. E quem sabe as consequências? Seu olhar, uma mistura de preocupação e amor. A tensão entre elas era palpável. Ana queria entender, mas a dúvida sobre o que essa verdade poderia desenterrar a paralisava. Segurando a fita, o coração batendo forte, a mente naufragava em medo e expectativa. Seria possível encontrar liberdade em um labirinto de dor? O que mais sua família escondia? Assim, com a fita em mãos e o mundo desmoronando, Ana perguntava-se se não estava prestes a descobrir não só o horror, mas também a verdadeira essência de quem ela era. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentia seu coração martelar no peito enquanto segurava a fita. O mundo à sua volta parecia um borrão. As revelações da avó dançavam na sua mente, confusas e angustiantes. O que mais ela poderia? Aprender sobre sua família. A curiosidade pesava sobre os ombros, mas o medo também a consumia. Algumas verdades não são leves. As palavras da avó ecoavam como um alerta latejante. Em um impulso, Ana decidiu que precisava saber. Com um movimento decidido, pôs a fita no gravador da avó, um aparelho antigo presa à mesinha. O som do motor vibrando parecia um prenúncio do que viria. As imagens começaram a se desenrolar. As primeiras cenas eram desbotadas, mostrando um lar que antes parecia acolhedor, mas logo as risadas foram substituídas por gritos, por choro. O rosto de sua mãe aparecia, marcada pela dor. Ana sentiu um nó na garganta apertar ainda mais ao ver seu pai em ação, câmera em punho. Um sorriso grotesco enquanto captava o sofrimento. Era muito. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova cena chamou sua atenção. O foco mudou rapidamente, mostrando uma figura sombria. Alguém que ela não conhecia. O homem, com um olhar vazio, parecia muito próximo da sua mãe, e cada movimento seu transmitia uma frieza alarmante. O coração de Ana disparou. Ana virou-se para a avó, a mente a mil. Quem é ele? O que mais não me contaram? Mas a avó parecia perdida em seus próprios pensamentos, a expressão distorcida por um misto de dor e vergonha. Foi então que, de repente, um som vindo da fita interrompeu o clamor de Ana. Um grito estridente, horripilante, e uma frase cortante saiu dos lábios da figura sombria. Você não é minha filha, Ana. O mundo pareceu congelar. Ana ficou imóvel, paralisada. As palavras ecoaram em seu cérebro como um trompete. Não era possível. A gravação avançou. A voz do homem se tornava cada vez mais ameaçadora. Se você descobrir a verdade, vai pagar caro. Ana piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. O que isso significava? Sua vida toda tinha sido uma farsa, uma mentira construída em torno do quê? Seu corpo inteiro tremia e o suor escorria pelas suas têmporas. Avó, o que isso significa? A avó parecia ter envelhecido ainda mais a cada palavra que ecoava na tapeçaria pesada do ar. Não é hora de saber isso. A voz dela estava quebrada, como vidro estilhaçado. Ana sentiu uma onda de ira e confusão. Mas eu preciso saber! A avó, em um gesto de desespero, puxou Ana pela mão, trazendo-a perto. O que você precisa entender é que sua mãe não é quem você pensa. Ela fez escolhas terríveis e seu pai, ele não tinha escolha. O homem da gravação, ele se envolveu numa trama mais profunda que você pode imaginar. Uma trama? Ana sussurrou, as palavras mal saindo de sua boca. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O que mais você esconde de mim?
O silêncio na sala era quase palpável, pesado com segredos não ditos. O tempo parecia se arrastar. Algo profundo e obscuro pairava no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Foi então que, como se o universo tivesse ouvido sua angústia, o telefone da avó tocou. Um som cortante, penetrante, interrompeu o momento tenso. Ambas se entreolharam, a expressão de medo estampada em seus rostos. A avó hesitou e, em seguida, levantou-se, a respiração rápida. Não atenda! Não pode ser! Mas o telefone continuava a tocar, e diante do torvelinho de emoções, a mão de Ana se moveu involuntariamente em direção ao aparelho. O que mais estava por trás dessa cortina de mentiras? O que ela estava prestes a descobrir? Sussurros da verdade ainda não revelada dançavam entre elas, enquanto a sala mergulhava em uma escuridão opressiva. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. E Ana já não sabia mais em quem confiar. O telefone continuava a tocar, cortando o silêncio tenso da sala. Ana hesitou. Mas antes que pudesse mudar de ideia, sua mão já se movia na direção do aparelho. O toque incessante parecia um chamado para o desconhecido. Não, Ana! Espera! A avó gritou. Sua voz estava repleta de desespero. A intensidade naquele instante ficou quase palpável. Mas a curiosidade tomou conta de Ana. Ela precisava de respostas. Com um movimento rápido, atendeu o telefone. Alô? A voz dela tremia, mas a urgência tomou conta. Do outro lado, um silêncio logo foi quebrado por um sussurro rouco. Ana, você não sabe sobre o que realmente aconteceu com sua mãe, e não é seguro onde você está. Ana sentiu um frio na espinha. Quem é você? Alguém que pode te ajudar. Mas você precisa ouvir. Sua mãe não está morta. As palavras a atingiram como um muro. O que você quer dizer com isso? O sangue pareceu parar nas veias. O que mais ela tinha que ouvir? Uma nova onda de confusão e raiva a envolveu. Ana, ela está em perigo. Trouxe segredos consigo. E seu pai, ele estava envolvido. Você precisa sair de onde está agora. A avó, que estava quase em estado de choque, fez um movimento descontrolado em direção ao telefone. Não, desconhecidos não são confiáveis. Você não sabe quem está atrás disso, Ana. Não atenda a ameaças. É por isso que estou te ligando. Eu sei sobre a fita. Você não deve... A voz do homem cortou e a linha ficou silenciosa. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? E quem era esse homem que parecia saber mais do que ela? As revelações dela e da avó estavam apenas começando. O olhar da avó se abalou, como se a realidade dela estivesse prestes a se desmoronar. Ele está falando besteira, Ana. Você não pode confiar em ninguém além de mim. Os olhos de Ana se arregalaram. Mas você é a pessoa que sempre me escondeu a verdade. O que mais não me contou? O desespero não era só nela. A avó também parecia ferida. Antes que a avó pudesse responder, um barulho alto ecoou do lado de fora. Era um estrondo, como se algo tivesse batido contra a porta. O que foi isso? Ana perguntou, o coração na garganta. Fique atrás de mim! A avó gritou, se tornando uma figura pesada e protetora diante da porta.
O barulho aumentou. Alguém estava tentando entrar. O medo tomou conta de Ana. Você precisa me contar quem era aquele homem. O que mais você está escondendo? Meu pai estava envolvido com tudo isso. As investidas na porta eram intensas. Por um instante, tudo parecia um filme de terror. E se o homem da gravação estivesse aqui para cumprir uma ameaça? A avó estava pálida, os olhos ralos de medo. Ana, não é o que você pensa. Ele é parte de um passado que eu nunca consegui deixar ir e que você não está pronta para ouvir. Então a porta se abriu com um estrondo, jogando a avó para o lado. Um homem de feições sombrias entrou, os olhos brilhando com um ódio inexplicável. Você não deveria ter descoberto isso, Ana. Ela ficou paralisada, reconhecendo a silhueta que ela nunca havia visto, mas que seu instinto dizia que era familiar. Vê você! O homem avançou. Mal a avó teve tempo de se recompor. Você não é minha filha, mas é hora de descobrir a verdade. O mundo de Ana girou. O que isso queria dizer? A dúvida começou a consumir sua mente. Quem ela realmente era? E o que mais essa nova realidade escondia? Ana estava prestes a desmoronar. A avó, apanhada pela confusão, também parecia perdida. Elas estavam em um mar de segredos e sombras. E a única certeza que Ana tinha era que nada seria como antes. Uma revelação estava por vir, mas o que ela revelaria seria devastador. O homem de feições sombrias avançou, e Ana sentiu seu coração disparar. Ele estava tão perto, seus olhos ardendo, com ódio que parecia palpável. Você não deveria ter descoberto isso, Ana. A voz dele cortava o ar como uma faca. A avó, atordoada, ainda tentava se levantar, mas a aura de perigo do intruso era esmagadora. Quem é você? O que quer de mim? Ana conseguiu perguntar, a adrenalina a fazendo parecer mais corajosa do que realmente se sentia. Eu sou quem você deveria temer, o homem falou com desprezo. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. As palavras dele ecoavam, como um eco distante de um pesadelo. A avó, levantando-se aos poucos, gritou: Não, não se aproxime dela! E a mão dela se ergueu numa tentativa desesperada de protegê-la. O homem riu, um som completamente vazio. Você não vai conseguir protegê-la para sempre. As verdades vêm à tona, com ou sem você. E então, algo aconteceu. Uma explosão de luz. Janelas se quebraram e o choque da onda tirou Ana e sua avó contra a parede. Vários objetos caíram e o ar ficou pesado, como se a própria casa estivesse tentando resistir à força do que estava por vir. Ana ofegou, confusa, atordoada. Quando a luz diminuiu, ela se pôs de pé. O homem havia desaparecido, como fumaça diante de uma brisa. O que foi isso? Ana murmurou, o coração ainda acelerado. Ele está atrás de nós. Ana, precisamos sair agora. A avó puxou Ana, o medo estampado em seu rosto, desencadeando o instinto de sobrevivência. Mas antes que pudessem se mover, algo muito mais chocante se desenrolou. A fita que Ana tinha colocado na máquina começou a tocar sozinha. As imagens dançaram na tela, como se uma força invisível quisesse revelar os segredos. Na tela,
A cena mudava e a figura sombria aparecia novamente. Mas dessa vez estava numa posição diferente. Ele não estava apenas como uma ameaça. As palavras que saíram de seus lábios pegaram Ana de surpresa. Ana, você não sabe quem realmente é. Você pertence a mim. Enquanto a avó caía em pedaços, Ana ficou paralisada, a mente girando em um labirinto de confusões. O homem era seu pai? As memórias de infância voltaram, flashes de momentos que agora faziam sentido. Não, você não é meu pai. Ela gritou, lutando para se manter firme. Mas você é, o homem dizia, enquanto a imagem se distorcia, a voz ecoando. Sua mãe escondeu a verdade, e agora você precisa saber que todo esse tempo você foi protegida de algo muito maior. Algo que envolve nossa verdadeira linhagem. A cada palavra, Ana sentia o chão se abrir sob seus pés. O nó na garganta se tornava um grito abafado de desespero. Se tudo que acreditou até agora era uma mentira, o que restava? A avó, de pé, parecia mais velha do que nunca. Ana, escute! Ele está mentindo! Não confie nele! Sua voz tremia, mas o olhar que ela lançava à tela, o peso dos segredos nunca ditos, era uma mistura de dor e súplica. Ana olhou de uma para a outra. A avó com a expressão de quem deveria ter falado a verdade antes, e a imagem do homem, que agora parecia mais real do que nunca. Oh, que mais eu não sei. Quem sou eu de verdade? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada. O telefone, que havia ficado em silêncio, agora tocou novamente, cortando a tensão. Ambas se entreolharam, a sala mergulhada em sombras. Não atenda! A avó pediu. Mas Ana, ainda aturdida, sentiu que precisava saber. A mão tremendo foi em direção ao aparelho. Era a única maneira de descobrir e talvez salvá-las. Não havia volta. O chamado do desconhecido parecia seduzir. Um novo capítulo prestes a se desenrolar, com verdades que poderiam destruir ou libertar. Uma nova revelação, um novo desafio. E com um toque, o mundo de Ana se transformaria para sempre. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo novamente. Ana segurou o telefone com a mão trêmula, sem saber se estava pronta para ouvir o que aquele desconhecido tinha a dizer. Com um gesto quase involuntário, ela atendeu. Alô? Sua voz saiu um sussurro, quase abafado pelo pânico que pulsava ao seu redor. Você não sabe sobre o que realmente aconteceu com sua mãe. A voz do homem ecoou do outro lado da linha, quebrando o silêncio tenso que envolvia a sala. As palavras eram carregadas de urgência, e Ana sentiu o peito apertar. E não é seguro onde você está. Pavor na voz do homem era palpável, mas Ana hesitou. Aquelas palavras cortaram como uma faca, mas antes que pudesse processar, a sala foi abruptamente iluminada por uma lufada de vento tão forte que as janelas se estouraram como se estivessem prestes a ceder. Ana se virou assustada, enquanto a avó lançou-se à sua frente, gritando: Cuidado! Um brilho ofuscante cruzou o ambiente, e o homem sombrio que estava prestes a atacá-las desapareceu em uma nuvem de fumaça.
A sala estava agora um caos e ela gritou, a voz falhando. Enquanto sua mão se movia em direção ao aparelho, a fita na velha máquina de vídeo começou a girar sozinha. De repente, a imagem de sua mãe apareceu na tela e Ana ficou paralisada. Sua mãe parecia jovem, cheia de vida, mas o sorriso logo desapareceu ao se mostrar angustiada. Um novo homem, diferente do pai de Ana, entrou no quadro. Ele era familiar de alguma forma. Antes que pudesse reagir, o homem da gravação gritou: Ana, você não sabe quem é. Você pertence a mim. E o coração dela quase parou. Ana, a avó puxou de volta, as mãos trêmulas. Não, não pode ser. A imagem na tela continuava, mas agora Ana se sentia como um espectador, enquanto uma nova realidade começava a tomar forma. Em meio ao caos, ela finalmente viu. O homem que aparecia era seu verdadeiro pai. A verdade explodiu como um raio em sua mente, deixando-a tonta. Isso não pode estar acontecendo, Ana sussurrou, seu mundo desmoronando. Cada memória que tinha sobre sua infância, cada risada, cada momento feliz começou a se transformar em uma confusão de mentiras. A avó a tinha protegido, mas a que custo? O homem na gravação, agora mais próximo, olhou diretamente para a câmera e disse: Você está prestes a perder tudo, Ana. E com um movimento, a fita interrompeu abruptamente. Silêncio. Ana sentiu uma onda de emoções descontroladas, oscilações de raiva e desespero. O que mais você esconde de mim? Perguntou a voz tremendo entre raiva e dor. A avó, em sua fragilidade, parecia hesitar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas então, nesse momento de vulnerabilidade, algo ainda mais chocante aconteceu. Um barulho estrondoso atravessou a casa, como se o mundo exterior estivesse desmoronando. A porta da frente foi arrombada e uma figura conhecida entrou, ofegante e enlouquecida. Eu não posso permitir que você saiba a verdade, gritou a figura. Era um homem que Ana nunca pensara que veria novamente. Seu coração disparou. Era seu tio, que ela acreditava estar em um lugar seguro, longe de toda aquela história maldita. Mas ali estava ele, com olhos aterrorizados. Você não sabe o que está por vir. Ana ficou paralisada, enquanto a voz sussurrou um não que não chegou a ecoar. A verdade revelada em frações de segundo não era apenas sobre quem ela era, mas sobre a antiga teia que entrelaçava sua família em mentiras, traumas e uma conexão terrível que desafiava a própria compreensão. A sala girava e a ansiedade escorria das paredes. Os segredos nunca estão seguros, Ana. Prepare-se para enfrentar o que vem a seguir. A declaração do tio ecoou enquanto a tensão aumentava. E dentro dela, um grito desesperado começava a se formar. Uma luta interna entre a necessidade de saber e o medo do que poderia desculpar a família. Ana estava prestes a se lançar em uma jornada que mudaria tudo, sem saber que a revelação final poderia ser mais aterrorizante do que qualquer outra coisa já vivida.
A verdade estava se aproximando e ninguém estava preparado para enfrentar o verdadeiro horror que a aguardava. Ana estava paralisada, olhando para o seu tio, enquanto o coração pulsava em seu peito como um tambor frenético. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz dela era um misto de medo e confusão, e a avó mal conseguia segurar as lágrimas. Você não entende, Ana. Ele está vindo atrás de você. Ele sabe que você descobriu a verdade. O tio a puxou para mais perto, seu olhar desesperado. Precisamos fugir agora! A sensação de pânico tomou conta de Ana, mas antes que pudesse reagir, uma porta se abriu com um estrondo. Um ruído forte fez os objetos sobre a mesa tremerem. Um grupo de homens entrou, e a expressão deles era uma mistura de raiva e determinação. Pegamos ela! Um deles gritou, apontando para Ana. O caos se instaurou no ambiente. O que vocês querem? Ana questionou. A voz se quebrou, sentindo um aperto no peito. A avó se colocou à frente, seu rosto se contorcendo de preocupação. Fiquem longe dela! A avó gritou, mas a força dos homens era avassaladora. Ana então viu, em meio à confusão, a fita ainda girando na velha máquina. As imagens de sua mãe dançavam na tela, sua expressão angustiada clamando por socorro. Foi nesse momento que algo dentro dela se rompeu. Um dos homens, que parecia ser o líder, se aproximou e Ana reconheceu seu olhar. Uma onda de choque atravessou seu corpo. Você é aquele homem da fita! Ela gritou, seu coração disparando. O que você tem a ver com isso? Eu sou o que você precisa temer, Ana. Sua mãe fez escolhas, e agora você vai pagar por isso. Ele respondeu, a voz carregada de desprezo. Em um movimento brusco, ele puxou um documento da pasta que segurava. Você não sabe quem é verdadeiramente, mas eu sei. Ana ficou aturdida. O que você quer dizer com isso? Quem sou eu? De verdade? As palavras saíram apressadas e a sensação de desespero a sufocava. Você é parte de algo muito maior do que você imagina. Você não é apenas a filha de sua mãe. Você é a solução para um problema que temos enfrentado por gerações. Ele olhou para a avó, seu olhar se tornando ameaçador. E sua avó sabe disso. Não, não pode ser! A avó gritou, o horror estampado em seu rosto. Não a envolva nisso! Mas o homem ignorou a avó, focando apenas em Ana. Vamos, é hora de você saber a verdade. Sua mãe fez um pacto, e você é a chave. O poder está em suas veias, e sua avó sempre soube. Essa família carregava segredos que não deveriam ter sido revelados. A sala ficou em silêncio, o peso das palavras pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. Ana estava confusa e assustada. O que você quer de mim? Ela balbuciou, tentando compreender. Nesse instante, um ruído ensurdecedor ecoou ao fundo e todos se viraram. Uma luz intensa preencheu o ambiente antes que tudo escurecesse por um segundo. Um estrondo percebeu-se, como se algo tivesse quebrou a realidade em volta deles. Quando a luz voltou, Ana apertou os olhos. As orações, as esperanças, tudo parecia ter sido descartado. O grupo de homens olhou em volta, perplexo, como se tivessem sido transportados para um novo momento. Isso não está acontecendo, murmurou um dos homens. O olhar
petrificado. Aconteceu de novo. Aconteceu o quê? Ana exigiu, sua voz firme, embora o medo a invadisse. Mas a resposta não veio. Em vez disso, as emoções entraram em erupção e a tensão cresceu como uma tempestade prestes a se soltar. Uma nova chance, o líder disse, os lábios se curvando num sorriso cruel. E agora sabemos que você é a única que pode mudar tudo. O que significava aquilo? Ana sentiu um nó se formar na garganta. Parecia que a verdade estava a poucos passos, mas a cada mistério revelado, novos surgiam. O que mais estava escondido? E qual seria o preço de descobrir? Em meio a tudo isso, o que ficou claro era que a vida dela nunca mais seria a mesma. Os corredores da própria mente pareciam irromper em medo e incerteza. Ela estava à beira de uma revelação chocante, mas a única certeza era que o próximo passo poderia levá-la a um abismo. Ana estava paralisada, olhando para o seu tio, enquanto o coração pulsava em seu peito como um tambor frenético. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz dela era um misto de medo e confusão, e a avó mal conseguia segurar as lágrimas. Você não entende, Ana. Ele está vindo atrás de você. Ele sabe que você descobriu a verdade. O tio a puxou para mais perto, seu olhar desesperado. Precisamos fugir agora. A sensação de pânico tomou conta de Ana, mas antes que pudesse reagir, uma porta se abriu com um estrondo. Um ruído forte fez os objetos sobre a mesa tremerem. Um grupo de homens entrou, e a expressão deles era uma mistura de raiva e determinação. "Pegamos ela!" um deles gritou, apontando para Ana. O caos se instaurou no ambiente. "O que vocês querem?" Ana questionou. A voz se quebrou, sentindo um aperto no peito. A avó se colocou à frente, seu rosto se contorcendo de preocupação. "Fiquem longe dela!" a avó gritou, mas a força dos homens era avassaladora. Ana então viu, em meio à confusão, a fita ainda girando na velha máquina. As imagens de sua mãe dançavam na tela, sua expressão angustiada, clamando por socorro. Foi nesse momento que algo dentro dela se rompeu. Um dos homens, que parecia ser o líder, se aproximou e Ana reconheceu seu olhar. Uma onda de choque atravessou seu corpo. Você é aquele homem da fita!" Ela gritou, seu coração disparando. "O que você tem a ver com isso? Eu sou quem você precisa temer, Ana. Sua mãe fez escolhas, e agora você vai pagar por isso." Ele respondeu, a voz carregada de desprezo. Em um movimento brusco, ele puxou um documento da pasta que segurava. "Você não sabe quem é verdadeiramente, mas eu..." Sensação de desespero a sufocava. "Você é parte de algo muito maior do que você imagina. Você não é apenas a filha de sua mãe. Você é a solução para um problema que temos enfrentado por gerações." Ele olhou para a avó, seu olhar se tornando ameaçador. "E sua avó sabe disso." "Não, não pode ser!" a avó gritou, o horror estampado em seu rosto. "Não a envolva nisso!" Mas o homem ignorou a avó, focando apenas em Ana. "Vamos, é hora de você saber a verdade. Sua mãe fez um pacto. E você é a chave.
O poder está em suas veias, e sua avó sempre soube. Essa família carregava segredos que não deveriam ter sido revelados. A sala ficou em silêncio, o peso das palavras pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. Ana estava confusa e assustada. "O que você quer de mim?" Ela balbuciou, tentando compreender. Nesse instante, um ruído ensurdecedor ecoou ao fundo e todos se viraram. Uma luz intensa preencheu o ambiente antes que tudo escurecesse por um segundo. O estrondo percebeu-se, como se algo tivesse quebrado a realidade em volta deles. Quando a luz voltou, Ana apertou os olhos. As orações, as esperanças, tudo parecia ter sido descartado. O grupo de homens olhou em volta, perplexo, como se tivessem sido transportados para um novo momento. "Isso não está acontecendo", murmurou um dos homens, o olhar petrificado. Aconteceu de novo. "Aconteceu o quê?" Ana exigiu, sua voz firme, embora o medo a invadisse. Mas a resposta não veio. Em vez disso, as emoções entraram em erupção e a tensão cresceu como uma tempestade prestes a se soltar. "Uma nova chance", o líder disse, os lábios se curvando num sorriso cruel. "E agora sabemos que você é a única que pode mudar tudo." Ana sentiu um frio na espinha. Mudar o quê? Sua voz estava tensa, as palavras pesadas. O que mais estava em jogo? Então, uma figura surgiu do nada, como um fantasma, apenas do lado de fora da porta quebrada. Era uma mulher. A familiaridade de seus traços, seus olhos, eram inconfundíveis. "Mãe?" Ana sussurrou, o coração batendo forte. "É você?" A sala mergulhou em perplexidade. O tio, a avó e o homem que parecia ser o líder ficaram mudos, a expressão deles uma mistura de espanto e medo. "Não, Ana, não é o que você pensa!" A avó gritou, mas era tarde demais. A mulher atravessou a porta com um olhar fixo, sério e ao mesmo tempo doce. Não havia dúvida. Era a mãe de Ana, mas tão diferente de como Ana lembrava. "Mãe, onde você estava?" Ana falou, lágrimas começando a escorregar, uma tempestade emocional tomando conta. A mulher hesitou, como se estivesse carregando um fardo imenso. "Ana, eu preciso que você me escute." A voz dela era suave, mas havia uma firmeza por trás de cada palavra. "Eu voltei porque é hora de revelar a verdade. Você é meu legado e agora você deve escolher." "Escolher?" O peso dessas palavras a atingiu como um golpe. O que ela deveria escolher? Mas o que está acontecendo? Que verdades são essas? A pressão aumentava. A avó olhou para a mãe e os olhos dela estavam cheios de amor e dor. "Você não entende, Ana. A sua história é muito mais complexa do que você imagina." A mulher finalmente disse: "Ana, você nasceu sob circunstâncias que mudaram tudo. Sua vida não é apenas sobre nós. É sob um poder antigo que não pode ficar nas mãos erradas." O homem, que ainda permanecia ali, com a expressão sombria, declarou: "Isso não pode acabar assim. Você não pode confiar nela. Ela está envolvida em tudo." Ana sentiu a confusão tomar conta. O mundo girava. As verdades estavam a poucos passos, mas antes que pudesse absorver tudo,
Outro flash de luz cortou a atmosfera, ofuscando todos na sala, trazendo um novo choque. E então tudo escureceu novamente. O silêncio se instalou, enquanto o que restava da verdade pendia no ar, inatingível e aterrorizante. Ana estava prestes a desmoronar, mas no meio da escuridão, uma única pergunta restava. Quem, de fato, ela era? Os laços de amor e traição estavam entrelaçados em uma realidade que desafiaria tudo o que ela pensava que sabia. Ana ficou paralisada, olhando para a mãe que havia acreditado estar morta. O choque era tão intenso que parecia que a sala estava girando. Mãe? A palavra saiu dela como um sussurro. O coração batia descompassado, como se quisesse sair do peito. A avó, à beira de lágrimas, sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. A mulher, que era o espelho de sua juventude, olhou nos olhos de Ana com expressão que mesclava amor e dor. Ana, eu voltei para te proteger. Não é seguro. Antes que pudesse terminar, o homem, ainda presente, interrompeu com um olhar furioso. Protegê-la? Você trouxe um perigo muito maior de volta. Você não entende? Essa não é apenas sua mãe. Ela faz parte de algo que pode destruir todos nós. Sua voz cortou como vidro e Ana sentiu o pânico aumentar. O que mais ela havia escondido? Mas você é minha mãe. O que aconteceu? Por quê? Por que você foi embora? Os olhos de Ana ardiam, enquanto uma avalanche de questionamentos a consumia. O homem se aproximou, a expressão de quem sabia mais do que queria revelar. Eu sei quem você é, ele disse, apontando para ela. E por causa disso, a sua mãe teve que desaparecer. Era a única maneira de mantê-la a salvo. As palavras eram como bombas, e Ana se sentiu girar. A sala parecia reduzir, tornando-se pequena demais para conter tanta informação. Eu não entendo, Ana gritou, a voz tremendo. Quero saber da verdade, agora! Mas antes que a mãe pudesse falar, uma explosão ressoou do lado de fora. O vidro das janelas tremeu, e em um piscar de olhos, a porta foi arrombada novamente. Mas desta vez, ao invés de homens, era uma mulher. Ana não podia acreditar. E você? Você? A mulher entrava, rosto sombrio e um olhar de vingança. A semelhança era inegável. É a sua tia, com quem sempre sonhara em um passado distante. Eu nunca pensei que você voltaria. O choque era tão grande que Ana sentiu a respiração falhar. Você realmente achou que poderia escapar, não é? A tia sorriu de uma maneira que não era amigável. A verdade está prestes a ser revelada. E a verdade, Ana, é que a sua mãe não é quem você pensa. O ar na sala ficou gelado. Cada palavra dela era uma lâmina cortando e a tensão acumulava como um furacão prestes a se soltar. Ana estava atordoada. O que você quer dizer com isso? Sua voz mal saiu, a confusão a consumindo. A avó parecia em choque, o olhar perdido e assustado. Ela fez um pacto. A tia cravou com um olhar feroz. E você a chave para tudo isso. O que sua mãe não contou é que seus poderes não vêm apenas do sangue. Eles vêm de um legado muito mais antigo do que você imagina. E você agora você estará no centro de tudo. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés.
O que isso significava? Naquele segundo, pareceu que todo o tempo havia parado. Aqueles que estavam próximos a ela, sua família, começavam a se transformar em estranhos. O que mais me esconderam? O desespero aflora na sua voz, pulando como fogo ao seu redor. Ana! A mãe de Ana gritou, mas a tia a ignorou. É hora de você fazer uma escolha, Ana. Você deve decidir entre ficar aqui e descobrir tudo, ou sair e estar livre para sempre, mesmo sem saber a verdade. No meio da confusão, a fita na máquina de vídeo começou a girar novamente, revelando uma nova cena. A mãe mais jovem, esperando ansiosamente por alguém, enquanto um homem enigmático a abraçava. A voz profunda dele ecoava. Você não pode escapar do seu destino, Ana. Você é a escolhida. O espírito da cena se apagou, mas a voz ainda ressoava. Ana estava em um conflito. A oportunidade de desvendar tudo ou correr para um futuro incerto. O que mais ela teria que sacrificar? Com essa escolha difícil pairando sobre ela, Ana percebeu que a próxima decisão não mudaria somente seu futuro, mas a história da sua família como um todo. E, involuntariamente, ela se viu perguntando se o amor realmente poderia superar as verdades, ou se tudo que havia construído chegará ao fim. O coração dela se acelerou e a sala mergulhou em um silêncio tenso, à espera da escolha que não poderia ser desfeita. Ana ficou paralisada, olhando para a mãe que havia acreditado estar morta. O choque era tão intenso que parecia que a sala estava girando. Mãe? A palavra saiu dela como um sussurro. O coração batia descompassado, como se quisesse sair do peito. A avó, à beira de lágrimas, sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. A mulher, que refletia a juventude de Ana, olhou nos olhos dela com uma expressão que misturava amor e dor. Ana, eu voltei para te proteger. Não é seguro. Antes que pudesse terminar, o homem, ainda presente, interrompeu com um olhar furioso. Protegê-la? Você trouxe um perigo muito maior de volta. Você não entende? Essa não é apenas sua mãe. Ela faz parte de algo que pode destruir todos nós. Sua voz cortou a tensão como uma faca e Ana sentiu o pânico aumentar. O que mais havia sido escondido? Filha! O que aconteceu? Por quê? Por que você foi embora? Os olhos de Ana ardiam, enquanto uma tempestade de questionamentos a consumia. O homem se aproximou, sua expressão carregada de desdém. Eu sei quem você é, ele disse, apontando para ela. E por causa disso, a sua mãe teve que desaparecer. Era a única maneira de mantê-la a salvo. Essas palavras tinham o peso de um trovão e Ana se sentiu tonta. A sala parecia encolher, como se ela estivesse presa em um espaço cada vez mais pequeno. Eu não entendo! Ana gritou, a voz tremendo com desespero. Quero saber da verdade agora, mas antes que a mãe pudesse responder, uma explosão ressoou do lado de fora. O vidro das janelas tremeu. Em um piscar de olhos, a porta foi arrombada novamente. E uma mulher entrou, rosto sombrio e olhar de vingança. Era a tia,
a quem Ana sempre admirara em seus sonhos. Eu nunca pensei que você voltaria. O choque fazia o coração de Ana acelerar. Você realmente achou que poderia escapar, não é? A tia sorriu de maneira ameaçadora. A verdade está prestes a ser revelada. E a verdade, Ana, é que a sua mãe não é quem você pensa. O ar na sala ficou gelado com essa confissão. Cada palavra era como uma faca cortando, e a tensão aumentava como um furacão prestes a se soltar. O que você quer dizer com isso? Ana sussurrou, a confusão a consumindo. A avó parecia ainda mais pálida, o horror estampado em seu rosto. Ela fez um pacto, a tia proclamou, a voz cortante. E você é a chave para tudo isso. O que sua mãe não contou é que seus poderes não vêm apenas do sangue. Eles vêm de um legado muito mais antigo do que você imagina. E você agora você estará no centro de tudo. Antes que Ana pudesse processar a enormidade da informação, uma energia elétrica atravessou a sala, fazendo as luzes piscarem. Um rugido ensurdecedor ecoou e a chão começou a tremer. Os objetos sobre a mesa se chacoalhavam e caíam. O que está acontecendo? Ana gritou, agarrando a mão da mãe, mas a tensão a envolvia como um manto pesado. De repente, uma fenda se abriu no chão, como se estivesse absorvendo tudo ao redor. A sala, que antes era um espaço íntimo de revelações, se transformava em um pesadelo. Os gritos eram abafados pelo horror, enquanto a figura da mãe parecia desaparecer diante de seus olhos. Não! Mãe! Ana gritou, mas uma força invisível a puxava. A avó tentava mantê-la firme, mas a sala estava se desfazendo, os ecos de risos e segredos se transformando em um ruído ensurdecedor. Então, uma luz ofuscante surgiu, e Ana sentiu uma onda de energia pulando de seu corpo, como uma corrente elétrica. O quê? Ela murmurou, sentindo as memórias fluírem dentro dela. Imagens de uma vida que não lembrava começavam a emergir, um legado que a chamava. E a tia ao seu lado sorriu com triunfo. Ana, seu destino está se revelando. Essa é a sua chance de decidir. Junte-se a nós ou permaneça no caminho que foi traçado para você. O tempo está se esgotando. Antes que pudesse entender, algo a puxou ferozmente. E no último momento, antes de tudo se escurecer, a última coisa que Ana viu foram os olhos da mãe, misturados entre alucinação e realidade, enquanto a voz dela ecoava: Ana, você precisa fazer sua escolha. Então tudo ficou escuro, e Ana se viu flutuando entre memórias e anseios, sem saber se conseguiria voltar. O que havia se desenrolado? O que ela realmente era? A sala de revelações não tinha mais paredes, e o destino chamava como um eco distante. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a luz pulsava. Tudo ao seu redor se desvanecia em uma espiral de vozes sussurrantes e ecos distantes. Ela viu a mãe diante dela, mas a figura de sua tia a pressionava como um peso sobre seus ombros. Escolha, Ana. Você precisa decidir agora. A tia gritou, a voz cheia de desespero e determinação. A sala estava em caos, a energia quase palpável, e Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar. Eu não sei o que escolher, ela gritou, a voz reverberando nas paredes. O que significa tudo isso? O que está em jogo? Significa tudo, minha filha. A voz da mãe era suave,
mais firme. Você é a chave para quebrar o ciclo. O poder está em você, mas depende da sua coragem para usá-lo. Ana rapidamente olhou para a avó, que estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas. Não, Ana, você não precisa disso. A verdade pode ser uma maldição. Mas a imagem do homem ameaçador ainda a seguia. Os ecos de suas palavras ressoavam na cabeça dela. Você vai pagar por isso. A mente de Ana girava, presa entre o amor que desejava e o medo que a envolvia. E foi nesse desespero que ela viu. Lembranças afloraram como uma onda. A fita na velha máquina rodava, revelando momentos em que sua mãe sorriu, amou e sofreu. Ana podia sentir a dor, a esperança e a determinação pulsando como um batimento em seu coração. Neste dia crucial, o amor poderia ser a resposta. Com a resolução queimando dentro dela, ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para a mãe. Eu escolho a verdade. Não escolho enfrentar o que vem a seguir para que possamos lutar juntas. Cada palavra vinha com uma nova força, e a sala parecia responder a isso. O ar vibrando intensamente. Naquele instante, uma luz intensa surgiu, cercando todas elas. E enquanto luzes pulsantes iluminavam o ambiente, Ana sentiu a energia se concentrar ao seu redor. Percebeu que o poder não estava apenas nas palavras ditas, mas também nas emoções que formavam laços. Os rostos da família se transformavam, misturando amor e liberdade. Então vamos juntas! A voz da mãe se entrelaçou com a onda de luz. A avó, mesmo apavorada, finalmente encontrou coragem. Ana, é hora de deixarmos o passado para trás. Vamos romper essas correntes. E com um grito unificado, as três mulheres uniram suas forças. O estrondo da energia emanando delas fez a sala tremer e a figura ameaçadora começou a desvanecer. O homem gritou, sua presença se apagando como uma sombra em um dia ensolarado. Quando a luz finalmente se dissipou, uma calma envolveu o ambiente. A sala, agora iluminada, trazia um novo ar de esperança. Ana olhou ao redor e sorriu para a mãe e a avó. Estamos juntas, não estamos? As duas assentiram, e Ana sentiu um nó na garganta, mas agora era um nó de alegria. Elas se abraçaram e naquele momento a realidade se modificava. As verdades daquelas vidas passadas agora poderiam ser enfrentadas com amor e união. Enquanto se afastavam do que havia sido um verdadeiro campo de batalha interno, um ladrido de um cachorro cresceu, o sol brilhava mais intensamente e Ana sabia que, embora a jornada estivesse apenas começando, elas estavam prontas. Uma nova história começava a se desenrolar, cheia de mistérios ainda por resolver, mas agora, com o amor da família ao seu redor e as verdades desvendadas, Ana sentia que, por mais escura que fosse a noite, a luz sempre encontraria um caminho através da escuridão. Antes de terminar, quero fazer um pedido urgente para você, amigo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. É fundamental que você esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Eu adoraria ouvir de você nos comentários sobre suas reações e teorias sobre o final. Isso é muito importante para nós. Então, por favor,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Isso é só para os verdadeiros fãs. Vamos juntos construir essa comunidade.